Guimarães. Quero iniciar essa live hoje tratando o assunto sobre o coronavírus. Você percebeu que o coronavírus é um vírus administrativo? Você percebeu que ele, para aparecer na pessoa, né, a pessoa identificar que ela está contaminada, são 14 dias. Ou seja, durante 14 dias, ele tem uma razão de 1 por 14 elevado a 14, né, risco de contaminação. Ou seja, se você tem uma pessoa dentro lá, você já tem condição de estar contaminando uma pessoa antes desses 15 dias, né, desses 14 dias da descoberta de que a primeira pessoa que foi contaminada, vamos dizer assim, né, venha reconhecer que estava contaminada ou que já está com coronavírus. Ou seja, e só faltou esse vírus ser o que? Um CRC, ou seja, um registro de contadoria, porque ele tem garantia que com 14 dias ele já ganhou um mês. Não é isso? Ou seja, você tem no lar sua família, tem aí um irmão, ou pai ou mãe, ou tem um vínculo social com amigos ou na empresa, seja quem for, você praticamente só vai mudar só porque são múltiplas ou geométrica. Então, tão arriscado que é a pessoa contaminar com esse vírus. O que dá a entender que, se for o homem quem criou, né, praticamente ele foi uma pessoa bem ordinária, não é isso? Bem assim, malvada, não é? Por quê? Porque a gente vê que a população de forma geral, tirando as autoridades, as pessoas que estão ligadas diretamente à medicina, que precisavam primeiramente ser vacinados, né? As demais pessoas que são vacinadas são os idosos. Dizem que as crianças não pegam, tem pouco risco, mas também as crianças não têm condição financeira e nem têm, de alguma forma, garantia de estar o quê? De estar aposentado e ter de alguma forma, ter um recurso financeiro mediante a Previdência Social, não é isso? Então, justifica até a necessidade também de vacinar primeiro os idosos. Mas e aí? E aí os serviços online, o serviço de entrega delivery, né? De compras que deveriam ser estimulados nessa época, que geralmente estão deixando a desejar quando você compra online um televisor ou algo assim do tipo, igual eu comprei pouco tempo agora, por 2 vezes não entregaram, fiquei um prazo de 18 dias para receber. Então a gente começa a entender o seguinte: o homem, ele merece a paga das coisas que ele faz, não é isso? E tudo tem aquele interesse financeiro, tudo tem aquele interesse em que o ser humano se acha no controle da própria humanidade, por questão de quê? Que há uma legislação tendenciosa que favoreça grupo, restringir por meio de formação acadêmica, né, de grupos, criar, por exemplo, instituir pessoas, né, para poder mascarar uma situação que na prática não é real, em relação à igualdade de direito, à discriminação racial. Pessoas que geralmente usam uma pessoa que geralmente é discriminada por questão de cor ou de raça, simplesmente para servir de bucha de canhão na sociedade, para poder esconder aquilo que na prática, grande percentual, por exemplo, de acadêmicos não está relacionado àquela grande percentual de pessoas que geralmente são de cores distintas dentro de um país cuja elite dominante, né, tem algum aspecto cultural, né, vamos dizer assim, e étnico, relacionado em grande percentual a outros povos, né, que estão ligados diretamente à mídia imperiosa e elitista. Então não é uma verdade. Então nós precisamos, é um momento que precisamos muito de orar a Deus e buscar a Deus para entender aquilo que muitas das vezes está nas entrelinhas e que nós muitas vezes nos deixamos levar e acreditar em fábulas, não é isso? Por quê? Porque é muito fácil a pessoa criar alguém para poder, né, fazer uma imagem delas sobre aquilo que legalmente ela cria de forma a manter a mídia escravista ou imperiosa com efeito judicial até mesmo religioso, promovendo ocupação de ofício, não é isso? Como se parte da comunidade, da sociedade, fosse recurso de governo para garantir a posse, né? Ou garantir a posse de pessoas ou privilégio de grupo. Não é isso? Nós precisamos ter mais fé em Deus e buscar a Deus para poder entender essas coisas e ver dessas coisas e fazer as pessoas entenderem as coisas dessa forma. Não é isso? Por quê? Porque quem garante igualdade de direito não seria o Estado? Então quem tem verdadeiramente uso restrito sobre algum tipo de privilégio, de ter uma formação acadêmica ou de restringir isso a grupos por questão financeira, ele está controlando o dinheiro também, ele está rastreando você por meio do CPF, por meio da identidade, criando mocinho, criando vilão. Por quê? Porque é mais fácil ele usar parte da população para servir de espólio, não é isso? De espólio, de refil, de mídia de exploração, e ou seja, consequentemente garantir recursos de Estado para privilégio de grupo. Então assim, se esse coronavírus é algo verdadeiramente que não tem a mão do homem mediante o avanço da medicina, com certeza esse mesmo coronavírus é algo que vem mostrar também o peso da mão de Deus. E se foi o homem que criou isso também, de alguma forma denota dizer que
não é sem necessidade financeira nem comercial, não é isso? Porque na verdade eles não procuraram de alguma forma alcançar a população de baixa renda, ou seja, de forma mais abrangente, senão escalonar, inclusive definir preços para quem tem condição de pagar pela vacina, a princípio, não é isso? Então a gente vê que nós vivemos um país hipócrita e um mundo hipócrita de pessoas que mantêm estratégia e plataforma política e não desce do pedestal de maneira alguma, porque acha que está no controle da situação, acha que estão no controle das mídias militares, das mídias, né, criadas, que são mantidas por restrição de ofício e formação e graduação acadêmica, não é isso? E quem diz que de alguma forma para mim poder ser paciente eu preciso do doutor? Não é? Porque como que ele vai saber o que eu estou sentindo se eu não falar para ele? De alguma forma ele tem, quem está sendo consultado tem que dizer o que está sentindo, não é? Ele não pode adivinhar, não é como se fosse um psicólogo, não é verdade? Ou criar uma psicologia barata para poder justificar aquilo que define ele na qualidade de ser, por exemplo, falsos deuses ou falsos senhores, porque o verdadeiro senhor da sua vida primeiramente é Deus e depois é você mesmo, não é? E nós temos que saber granjear os nossos talentos em nossos relacionamentos sociais, ou seja, desenvolver relacionamentos. E esse vírus veio justamente para quebrar esse vínculo social da comunidade com seu semelhante, seja dentro da família ou banalizando justamente a relação social de uma família que deveríamos construir em nosso vínculo com o nosso semelhante, com o nosso vizinho da esquerda, da direita e com o social diverso. Então fica aí essa deixa, né? A gente abrir o olho com essa questão desse vírus, porque na verdade tudo indica que se trata de um vírus mais voltado para a questão administrativa, porque se 15 dias já define praticamente o ganho de um mês, né, mediante a contadoria, então só falta dizer que esse vírus ele tem um CRC, ele tem um registro, né, de contadoria para poder definir que no prazo de 14 dias ele já garantiu que contaminou 14 pessoas e já permitiu que esse índice fosse elevado a 14, indiferente de quantas pessoas tem dentro de uma casa ou não. Então é uma coisa muito assim séria, né, para nós no nosso dia a dia, e nós temos que ter muita fé em Deus e entender também as entrelinhas, né, daquilo que de alguma forma remete à ideia que estamos mais vivendo, que é um interesse no meio dessa pandemia de favorecer pessoas por questões ainda econômicas, não é isso? Algo que não exime, né, o governo de responsabilidade de forma genérica, de forma imparcial e impessoal, quanto ao representante público, seja diferente de partidos, não é isso? Então fica essa deixa aí.